Gesiel. Vamos fazer uma oração, irmãos, nesse momento. Deus certamente tem uma palavra para o seu coração. E que essa oração, na verdade, você inclua a sua vida e você diz: abra o meu coração para receber esta palavra. Deus tem uma palavra para a sua vida. Pastor Gesiel, grande servo do Senhor, estará ministrando uma palavra poderosa. Fique atento. Amém? Vamos orar. Grandioso Deus, eterno Pai, nós te louvamos nesse dia. Somos gratos a Ti pelo fôlego de vida que o Senhor nos concede, para mais uma vez estar na Tua casa, bendizendo e enaltecendo o Teu santo nome. Chegamos a este momento, ó Pai, onde a Tua palavra poderosa será ministrada aos corações. Queremos pedir neste instante, ó Deus, que os nossos corações estejam abertos para receber esta semente, e nossos ouvidos atentos à palavra que sairá deste púlpito. Abençoa a vida do Teu servo, mais esta vez nós oramos a Ti e Te damos graças em o nome de Jesus. E a igreja diz... Pastor Gesiel. Deus seja louvado para sempre e eternamente. A glória pertence a Deus. A glória pertence a Deus. A honra pertence a Deus. O louvor pertence a Deus. A sabedoria pertence a Deus. A majestade pertence a Deus. A honra pertence a Deus. Sem Deus, nada. Com Deus, tudo. A Ele, glória e louvor para todos sempre. Registro o prazer que há em minha alma de estar esta manhã, aqui com os irmãos, e agradeço profundamente o convite que veio através dos pastores Renato e Mazen, e eu estou muito agradecido por esta feliz oportunidade. Obrigado por me aceitar aqui nesta casa e poder ter o privilégio de lhes ministrar a palavra do Senhor. Eu tenho feito isto muitas vezes ao longo dos anos, mas cada vez que assumo uma tribuna, eu compreendo o peso de responsabilidade, porque nós não temos o direito de falar o que nós pensamos, temos o direito de falar o que Deus fala, o que Deus diz, o que Deus pensa, o que Deus deseja. Que o Senhor nos ajude profundamente. Normalmente, há dois tipos de pessoas que vão à igreja. Aqueles que vão à igreja e quando o culto termina não aproveitaram realmente quase nada. E a outra classe de pessoas são aquelas pessoas que aproveitam todos os momentos de um culto para tirar o maior proveito possível. Quando as nossas antenas estão ligadas, quando o nosso espírito está numa harmonia muito profunda com o Senhor, todo momento do culto é importante. Há pessoas que têm testificado para mim que foram muito tocadas por Deus durante o louvor. Há pessoas que têm testificado para mim que foram muito tocadas por Deus durante a oração. Há pessoas que se sentiram motivadas por Deus no culto durante a oferta. Mas, naturalmente, mais do que tudo isto, nós queremos ser abençoados, dirigidos, consolados, confortados, edificados pela palavra do Senhor. Então eu espero que os ouvidos estejam atentos para escutar o que Deus tem para falar, porque com certeza Ele tem a palavra. Está escrito no livro de Salmos: o Senhor deu a palavra. O Senhor não dá outra coisa, Ele dá a palavra. Agora, se o Senhor não dá a palavra, não temos pão. Se o Senhor não dá a palavra, não temos paz. Se o Senhor não dá a palavra, não temos direção. Se o Senhor não dá a palavra, não temos conhecimento. Se o Senhor não dá a palavra, não temos vitória. Mas se o Senhor dá a palavra, nós temos tudo. Mas não basta que o Senhor dê a palavra. É preciso que Ele, dando a palavra, encontre alguém que receba a palavra. É um desejo e uma esperança muito forte do meu coração que haja um profundo interesse, um profundo desejo, uma profunda sede, uma verdadeira ansiedade de sermos abastecidos, de sermos robustecidos, de sermos favorecidos com a palavra do Senhor. Quantos possuem na sua casa pelo menos um exemplar da Bíblia Sagrada? Pediria que dissessem um forte amém. Quantos trouxeram para esta casa, nesta manhã, a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada? Eu não vou pedir que digam amém. Eu apreciaria muitíssimo que apresentassem, por favor, como se fosse uma bandeira que nós desfraudamos. Deixa eu ver se as Bíblias vieram.
Deixa eu ver se as Bíblias vieram. Elas estão aqui. Muito obrigado. Eu, há muitos anos, ouvi um irmão cantando uma experiência muito interessante. Foi uma visão que ele teve. Ele teve uma visão de que estava num culto e de repente escutou um gemido. Disse, mas quem é que está gemendo aqui no culto? Ele olhou assim para o lado e finalmente ele descobriu o gemido vem dali. Aí ele foi ver, disse que era uma Bíblia. Era uma Bíblia que estava fechada lá. E a Bíblia geme. Se o que é que essa Bíblia está gemendo? Está dizendo, me abre, me abre, me abre. Quanto você lucra com a Bíblia fechada? Praticamente você não lucra nada. Agora, abriu, a bênção já chegou. Abriu, a luz chegou. Eu lhes quero pedir, especialmente, a gentileza de abrir a Escritura Sagrada agora, no livro de Cantares de Salomão. Os irmãos sabem que o livro de Cantares de Salomão é um livro que tem 2 nomes, não é? Tanto ele pode estar na sua Bíblia como Cantares de Salomão ou como Cântico dos Cânticos. Quando ela está como Cantares de Salomão, é porque, na verdade, é uma soma, é um somatório de cantares produzidos, redigidos por Salomão. Quando ele é chamado de Cântico dos Cânticos, quer dizer, é o cântico superior. A Bíblia diz que Salomão escreveu 3.000 provérbios, e 1.005 cânticos. Desses 1.005, o maior, o principal é este. Por isso se chama Cântico dos Cânticos. Cântico maior que todos. Cântico principal. Muito bem. Estamos prontos para ler a palavra do Senhor? Vamos ler então. Muito bem. Algumas pessoas que vêm à igreja e não têm muito contato com ela perguntam por que os crentes costumam levantar quando vão ler assim a palavra do Senhor. É uma homenagem ao autor deste livro. Quando nos levantamos para ler a palavra de Deus, estamos dizendo a Deus que nós temos uma profunda deferência, uma profunda reverência para com esta palavra. Ai de mim, se não fosse a palavra de Deus. Ai de nós, se não existisse um livro chamado Bíblia. Meu pai, pastor Mazen, meu pai leu a Bíblia 260 vezes. 260 vezes. Eu não conheci neste mundo nenhuma pessoa mais honesta. Eu posso ter encontrado igual, mas mais não. Mais honesto que meu pai. Pessoa mais sincera. Que caráter tinha meu pai, que integridade. E eu sabia que aquele caráter, aquela formação, era o resultado de ler a Bíblia. De ler a Bíblia. Quem absorve a Bíblia é muito melhor crente. Quem lê sempre a Bíblia vence muito mais facilmente as batalhas. Quem acredita na Bíblia está muito mais seguro. Vamos então meditar na palavra. Qual é o livro da Bíblia? Cantares. Creio que já encontraram, certo? Vamos ao capítulo de número 6, por especial gentileza. Capítulo de número 6. Já encontraram? Se encontraram, por favor, digam sim. Vou lhes pedir o favor de se prepararem para a leitura, já vou anunciar o versículo. Vou combinar o seguinte. Nós vamos ter 3 leituras deste versículo. O mesmo versículo nós vamos ler 3 vezes. Se fosse João 3,16, a gente só precisava ler uma vez. Mas como Cantares não é um livro que a gente não lê todos os dias, claro, então nós vamos ler 3 vezes. Primeiro, eu vou pedir que as vozes femininas sejam ouvidas. É das coisas que eu acho bonitas neste mundo, uma delas é a voz feminina. É lindo, lindo. Então vamos ouvir. As irmãs, por favor, Cantares 6 e 10. 1, 2, 3. Nenhuma irmã fique sem falar pelo seguinte, porque logo depois os homens vão ler. Os irmãos sabem que os homens, quando chegam, né, é aquela voz de trovão. Então vamos lá, as irmãs, caprichem. Cantares 6 e 10, vozes femininas. 1, 2, 3. Muito bonito. Termina com uma interrogação, então é justa. Que versículo lindo. Fala, irmãs que leram. É lindo ou não é lindo este versículo? Alô? É lindo ou não é? É lindo, sim. Agora nós vamos às vozes masculinas. Agora é a sua vez, meu irmão. 1, 2, 3.
Quando os ignorantes fazem uma pergunta, isto é uma coisa. Agora, quando os sábios fazem, isto é outra coisa. Sábios geralmente não fazem muitas perguntas. Quando fazem, e quem faz esta pergunta é um sábio, chamado Salomão. Por que Salomão fez esta pergunta? Nós já veremos por quê. E vamos procurar ter a resposta para essa pergunta. Todos nós vamos ler agora juntos o versículo 10 do capítulo 6 do livro de Cantares de Salomão. Prontinhos? O mais bonito que nós pudermos, para a glória de Deus. 1, 2, 3. Se há mais que uma tradução aqui presentes, na maioria eu ouvi, na maioria diz formidável, noutra diz terrível. Quando você encontra uma pequena diferença de uma Bíblia para outra, não é uma contradição, pelo contrário, é uma ajuda. Às vezes você não entende bem uma versão, você lê a outra, aí compreende melhor. Nada de ser contrariedade. A Bíblia é um livro só. Quantos amam a palavra do Senhor? Mais uma vez eu pergunto. Amém. Eu quero pedir a gentileza a cada um que, antes de tomar o seu assento, faça-me um pequeno favor. Fico muito agradecido por isso. O favor que eu peço que façam antes de sentarem é que uma pessoa procure outra que esteja próxima, estenda a sua mão e diga assim: foi muito bom você ter vindo esta manhã. Houve alguém que não falou? E se alguém não falou, tem uma segunda chance. Isso. Esta nossa querida visitante, a senhora pertence a alguma igreja evangélica? Sim ou não? Veio a convite de alguma pessoa. Eu queria dizer que leve em consideração a saudação que a igreja deu. Seja muito bem-vinda mesmo. A senhora está no melhor lugar que qualquer pessoa poderia estar nesta manhã. A senhora está na casa de Deus. E eu quero dizer que Deus quer abençoar muito a sua vida nesta manhã. Deus abençoe. Amados, podem sentar. Muito obrigado. Todos nós fazemos perguntas. Todos nós. Alguns mais e outros ainda mais. Todos nós que temos filhos, nos lembramos, filhos já crescidos, nos lembramos de quando eram pequeninos. Às vezes a mãe precisa ter um pouquinho de paciência. Porque tem umas crianças, irmãos, que perguntam tanto, para que isso? Ela responde, isto, isso, e aquilo. Aí, precisa ter muita paciência. As crianças perguntam muito. Mas quando vão ficando adolescentes, continuam perguntando. Quando chega uma época da nossa vida que nós não fazemos mais perguntas, isto é um perigo. Se a pessoa não faz mais perguntas, uma das duas. Ou deixou de se interessar pela vida, por isso não pergunta nada, ou então vaidosamente pensa que sabe tudo. As duas são ruins. Então é bom fazer perguntas. O próprio Senhor Jesus fez perguntas. A única diferença entre Jesus fazer uma pergunta e as outras pessoas fazerem perguntas é que quando as outras pessoas fazem perguntas porque querem saber, porque querem descobrir, porque querem resposta, entender alguma coisa. Jesus, quando fez uma pergunta aqui na terra, não era querendo saber no sentido de ignorar, era apenas para ouvir um testemunho de uma pessoa e para fazer confrontos pessoais. Aqui está uma pergunta que o sábio Salomão fez. A sabedoria de Salomão era superior às outras dos demais homens, porque foi uma sabedoria vinda de Deus. Agora eu quero, a bem da verdade, meu querido, a bem da verdade eu queria lembrar ao senhor que Salomão não foi o homem mais sábio de todos.
Há um homem na Bíblia que foi mais sábio do que Salomão. E quando a Bíblia diz que Salomão foi o mais sábio, eu vou pedir a gentileza de terem a sua mão direita livre, por favor, porque vamos trabalhar rapidinho com ela. Diga comigo, a sabedoria de Salomão foi a maior sabedoria horizontal. Alô? Sua mãozinha aí. Sabedoria horizontal. Faça ali. Isso, faça com a sua mão. Vamos lá. A sabedoria, nunca se esqueça disso. Quando você lê na Bíblia que Salomão foi o homem mais sábio, você vai saber que foi na sabedoria horizontal. E qual foi o homem que foi mais sábio do que Salomão? Foi Daniel. Daniel. Porque a escala da sabedoria universal, a escala é a seguinte. A mão está livre? Com toda a alegria. Deus, oh aleluia. Ninguém é mais sábio do que ele. Está escrito em Romanos, muito lindo, sobre a sabedoria de Deus. Está escrito no livro de Jó. A Bíblia toda fala da sabedoria de Deus. Muito bem. A sabedoria número 1 do mundo é a de Deus. Agora, põe a mãozinha lá em cima, por favor. Deus. Agora, baixa bem. Não põe pertinho. Isso. Satanás. A segunda sabedoria maior que existe no mundo é Satanás. Depois, Daniel. Depois, Salomão. É isso que está na Bíblia. A gente vem. Davi disse uma coisa e eu pedi ao Senhor e a buscarei. Que eu possa morar na casa do Senhor 2 dias por semana, certo? Não, todos os dias da minha vida. Para quê? Para que eu quero morar na casa do Senhor? Para 2 coisas. Primeira, para contemplar a formosura do Senhor. Segunda, para aprender no seu santo templo. É um dia muito triste para qualquer um de nós, quando nós vamos à igreja e não aprendemos absolutamente nada. Tem que aprender sempre alguma coisa. E hoje estamos recordando coisas. Agora, tomei esse tempinho para ver se apagou da memória. Sabedoria maior? Outra vez? Agora baixa bem a mão. Número 2, número 3, número 4. E por que foi que eu disse agora que a de Daniel é maior do que a Salomão? Porque está escrito na Bíblia, quando Deus falou a respeito de Satanás, Deus disse assim, tu és mais sábio do que Daniel. Não disse tu és mais sábio do que Salomão. Disse tu és mais sábio do que Daniel, porque Daniel estava acima dele. Como é que era a sabedoria de Salomão? Faça com a mão, por favor. Horizontal. E a de Daniel? Vertical. Descia do céu. Muito bem. Dentro dessa sabedoria, e é muito interessante isso por causa da pergunta que ele fez. Salomão fez uma pergunta. Salomão conta muitos segredos, conta muita coisa bonita. Mas você se lembra quando estava lendo o livro de Provérbios? Provérbios não fala do céu. Provérbios não fala da eternidade. Provérbios não fala de salvação. Sabe de que Provérbios fala? Mulher que fala muito. Sabe de que Provérbios fala? De casa que tem goteira. Sabe de... Isso é muito bom, isso é muito interessante. Sabe de que Provérbios fala? Provérbios fala de pessoas que assoam muito o nariz e sai sangue. Isso fala em Provérbios. Sabe o que Provérbios fala? De quando bate muito leite que sai queijo. Sabe o que Provérbios fala? Provérbios fala da necessidade do filho respeitar o pai, respeitar a mãe. Isso são coisas verticais? Não. São coisas horizontais. É muita sabedoria, mas é horizontal. Agora, Salomão fez uma pergunta. E como esta pergunta era espiritual, então Salomão fez a pergunta e ele mesmo não respondeu. Eu posso imaginar aqui Salomão nos últimos dias da sua vida, já perto de morrer, agradecendo a Deus pelas coisas que Deus deu para ele. Obrigado, Deus, pela tua sabedoria que me deste. Obrigado pela riqueza que tu me deste. Obrigado pelas vitórias que tu me deste. Obrigado por tudo. Mas eu vou morrer sem ter resposta para uma. Que pergunta foi? Quem é esta que aparece como a alva do dia, formosa como a lua, brilhante como o sol, formidável como exército com bandeiras? Talvez alguém aqui queira saber
por que foi que Salomão não obteve a resposta a essa pergunta? Alguém quer saber? Quem é? Deixa eu ver. Nossa, como alguém quer saber, eu vou responder-lhe e atender. A razão por que Salomão morreu sem saber a resposta a esta pergunta é porque a resposta a esta pergunta envolve um mistério. Igreja querida, diga comigo, mistério. Mais forte. Não precisa gritar, mas mais forte. Mistério. Toda vez que você estiver lendo a Bíblia, você encontrar na palavra mistério, eu queria lhe explicar 3 coisas agora sobre mistério na Bíblia. Primeiro, quando a Bíblia fala de mistério na Bíblia, não estou falando de mistério, isso aqui é mistério, não estou falando disso, estou falando de mistério na Bíblia mesmo, que diz que é mistério. O primeiro segredo de um mistério, amados, é que só Deus conhece. Amém? Qual é o primeiro segredo de um mistério? Só Deus conhece. Se eu conheço uma coisa e eu falo para você, isso já não é mistério porque é conhecido. Agora, se eu falar uma coisa e você não conhece, mas eu conheço, também não é mistério. Agora, se ninguém conhece, só Deus conhece, é mistério. E esta pergunta de Salomão envolve um mistério. E como era mistério, Salomão morreu sem conhecer. Mas, em segundo lugar, o mistério não somente só Deus conhece, como Deus só revela mistério a alguém do seu povo. Alguma dúvida? Está bem entendido? Deus revela seu mistério a qualquer pessoa? Não. Deus só revela mistério a alguém do seu povo. Você fala com uma pessoa que tem 5 diplomas na parede, 2 anéis no dedo e algo mais, e pergunta: doutor, me fala sobre arrebatamento. Diz: arrebatamento? Eu não sei do que se trata. Agora fala com um crente novo aí. Um crente simples, irmão, como é arrebatamento? Senta aí que eu vou te falar. Arrebatamento é assim, assim, assim. Como é que esse homem, que não tem anéis, que não tem diplomas, como é que ele sabe? É porque arrebatamento é um mistério. E Deus só revela para o povo dele. Amém! Qual é a notícia boa que você já percebeu que existe? É que como você pertence ao povo de Deus, Deus pode revelar para você os seus. Quem quer? Quem quer? Quem quer? Quem quer? Quem quer? Aleluia. Quem é que sabe, em primeiro lugar, quem é que sabe o mistério? Só Deus. Em segundo lugar, se Ele quiser, revela para quem? Para o seu povo. Agora, em terceiro lugar, Deus só revela o mistério pela primeira vez no tempo certo. Sabia? Eu gostei de você, né? Quando vejo estou velando aí, é porque você é desses que não agridem. Gostei demais. Tem uns que eu não sei se me ouve ou se ouve o som, mas você é muito delicado. Deus te abençoe. Aquela parenta sua que precisa de saúde, Deus vai dar. Deus vai dar saúde para ela. Creia. E enquanto você toca tão gentilmente, creia e receba a promessa do milagre de Deus para ela, em nome de Jesus. Quem louva? Quem louva? Quem louva? Quem glorifica? Quem louva? Quem louva? Quem louva? Eu estou falando calmo, eu estou falando quieto, mas eu estou numa igreja pentecostal. Primeiro, só Deus sabe. Repita, por favor. Segundo, Deus só revela o povo dele. Terceiro, Deus só revela no tempo certo. Por isso Salomão morreu sem ter resposta. Porque era mistério. Salomão pertencia ao povo de Deus. Deus poderia ter respondido a pergunta. Poderia ter revelado o segredo. Mas por que Deus não revelou esse segredo para Salomão? Por quê? Porque não era o tempo certo. Por quê? Porque a resposta a esta pergunta, que hoje até adolescentes, até crianças que são de uma boa escola dominical, elas podem saber, a resposta é a seguinte. Pergunta a Salomão: quem é esta que aparece como alvo do dia, famosa como a lua, brilhante como o sol, e formidável que exerce bandeiras? Resposta: a igreja. Mas que uma coisa tão fácil, a igreja, diga a igreja. Tão fácil. Ô Salomão, como é que Salomão não sabia? Vamos supor que eu falo: Salomão, e aí, você morreu, você receber, morri. Não sei, não. E eu sei agora, não é que eu seja mais sábio que você era mais sábio que eu muito. Mas sabe por que eu sei? Porque chegou o tempo.
Agora você pergunta, pastor, quando foi que chegou o tempo de revelar esse segredo? Agora eu vou dizer isto para os irmãos. Na Epístola de Paulo aos Romanos, no capítulo 16, Paulo disse assim: agora, irmãos, é chegado o tempo e Deus me revelou este mistério, o mistério da igreja. Deus esperou chegar o tempo de Paulo. Nem Pedro entendeu direito o que era a igreja. Jesus falou para Pedro, edificarei minha igreja. Mas não entendeu muito, não. Ele só entendeu a partir de Pentecostes. Pois bem, eu falo um pouquinho hoje sobre esta bonita pergunta de Salomão, mas já com a consciência da resposta. Que coisa linda está aqui nesta pergunta. Que esta é que aparece, eu peço que a igreja repita a partir, quando eu fizer uma pausa. Quem é esta que aparece? Como a alva do dia. Formosa como a lua. Brilhante como o sol. Formidável como o exército. A igreja. A igreja. A igreja. A igreja, a igreja, a igreja, a igreja, você está dentro desta bênção. Vamos tomar um minutinho para exaltar a majestade do Senhor, vamos? Vamos tomar um minutinho para glorificar Deus. Se você é batizado com o Espírito Santo, você já sabe o sinal, você já sabe qual é. Fique à vontade, glorifique, glorifique. Estamos falando sobre a igreja triunfante, linda, preciosa, majestosa, gloriosa do Senhor Jesus. Aleluia. Agora vamos por partes. Em quantas partes se divide este versículo? Quantas coisas Salomão falou da igreja? Quantas? Quantas? Quem falou? Quem? Acertou. 4. Alva do dia. Formosa como a lua. Brilhante como o sol. Formidável como o exército. Quantas coisas? 4. 4 coisas importantes sobre a igreja. Se eu terminasse aqui e dissesse, Deus abençoe, os irmãos vão todos para casa. Tudo bem? Tudo bem? Não, você dizia, eu sei. Ô, pastor, agora o senhor faz favor, o senhor volta e explica o resto. Vamos a debulhar a espiga de milho espiritual. Vamos debulhar. Meus parabéns, irmã. Parabéns. Eu aprendi a fazer isto com 10 anos de idade. Fazer anotações quando eu vi a palavra. Resultou que hoje tem uma Bíblia de anotações que eu tenho e que vocês vão comprar no final do culto. Em nome de Jesus. Salomão está falando sobre os 4 grandes compromissos da futura igreja, futura para ele. Repita após mim, povo de Deus. Salomão está falando sobre os 4 alô, a igreja. Grandes compromissos da igreja do Senhor. Não fecha a Bíblia. Não fecha, não. Tua Bíblia, meu filho. Tu tens Bíblia? Santa Bíblia? Abre lá, por favor. Sim, Cantar de los Cantares, capítulo de número 6, verso de número 10. Aí que ler. Isto, ok. Mantenha a sua Bíblia aberta. Quando Salomão faz esta pergunta, o Espírito de Deus está pondo na mente dele a chave para alguns segredos. E eu passo com muito prazer para os irmãos. Os 4 grandes compromissos da Igreja de Cristo. Nós vamos falar para nunca sair da memória. Os 4... Eu tenho paciência, eu espero todo mundo falar. Não, até ele. Os 4 grandes compromissos da Igreja de Cristo na Terra. Quantos compromissos? Pequenos ou grandes? 4 o quê? De quem? Aonde? Aleluia! Primeiro, o compromisso como alva do dia. Repita, igreja. Está aí no versículo? Está. Segundo compromisso, o compromisso como lua.
Terceiro compromisso, o compromisso como sol. Quarto compromisso, o compromisso como exército. Então, a igreja tem 4 compromissos. Agora, quando eu estou falando da igreja, eu estou falando daquela igreja de milhares de pessoas na Coreia do Sul. Eu estou falando daquela igreja que você já viu pela televisão, com T.D. Jakes, com milhares de pessoas. Eu estou falando daquela igreja que você já viu no templo grande da Assembleia de Deus, em Mato Grosso, que comporta milhares de pessoas. Mas eu estou falando da igreja em Fairview, que está aqui reunida esta manhã. Isto funciona tanto para uma igreja de 10 mil membros, como uma igreja menor como esta. Porque você não é igreja porque você é grande e porque você é pequena. Você é uma igreja porque você tem o selo do sangue de Jesus. Os irmãos são igrejas não pelo tamanho. Os irmãos são igrejas pela qualidade, pela experiência. A senhora que nos visita nesta manhã vai compreender uma coisa. Nós não somos melhores do que ninguém. Agora, nós alcançamos uma coisa melhor. E esta coisa melhor é a salvação por Jesus Cristo, pelo sangue que Ele derramou. E esta salvação pode lhe alcançar hoje. Amém, igreja? Primeiro, quem é esta que aparece? Eu pedi para estar com a Bíblia aberta. Quem é esta que aparece? Quem é esta que aparece? Quem é esta que aparece? Alguma vez na vida você já pensou no compromisso da alva do dia? Aqui é Marrom disse, pastor, a alva do dia não tem compromisso. Mas, não, um momentinho. Não, desculpa, pastor. Tem sim. A alva do dia tem compromisso. 11 horas da noite. Está tudo? Meia-noite. 1 hora. 2 horas. 3 horas. 4 horas. 5 horas. 5:30. Começa a clarear. Primeira coisa o primeiro compromisso que a igreja tem é de nunca mais ser escura. Porque ela não é a meia-noite, ela é a alva do dia. Você não pode voltar para a vida de pecado que você já viveu, porque isso seria voltar para a meia-noite, e você não é a meia-noite, você é a alva do dia. Você não pode voltar a viver no escuro, porque agora você já está vendo os raios do sol brilharem sobre você. Aleluia! Quantas pessoas declaram esta manhã que a sua vida hoje é diferente de ontem? Digam amém. Quantas pessoas reconhecem hoje que a escuridão saiu da sua vida? Digam aleluia. Todo dia a gente ouve falar de pessoas que matam as outras. Sabe, a primeira razão por que uma pessoa é capaz de matar a outra, sabe? E às vezes são amigos. Já ouviram falar de amigos de um amigo que matou outro? Já? Sim. Já ouviram falar de filho que matou pai? Já ouviram falar de pai que matou filho? Sabe qual é a primeira razão por que as pessoas se matam? Primeira. É porque estão no escuro. E no escuro se faz qualquer coisa. No claro, quer dizer, na compreensão perfeita, no entendimento perfeito, não se faria aquilo, mas no escuro se faz tudo. Você alguma vez já viajou e você chegou no hotel e você se hospedou ali e você chegou muito cansado, foi logo deitado e não olhou para onde era a porta e de noite você levantou e não sabia para onde era a porta? Tudo escuro, você não sabia nem onde era a tomada. Já aconteceu isso com alguém? Sim, não é preciso ser hotel, não, numa casa de amigos. Você foi, mas meu Deus, e tudo escuro, você queria saber que horas são, mas não tem relógio. Você quer ver o iPhone, não sabe onde é que é a tomada. Que é isso? No escuro. A pior vida de um ser humano é viver no escuro completamente. Deus
primeiro milagre que fez conosco, está aí neste versículo, nos tirou do escuro e agora nós somos alva do dia, alva do dia, alva do dia, alva do dia. Aleluia! Quem está contente? Atenção, atenção, atenção. Quem está contente de fazer parte da igreja que é alva do dia, quando eu falar o número 3, dê um salto e fique de pé. É agora. Nós vamos dar uma raiva no diabo. O diabo vai ficar chateado conosco. Aleluia, não é por isso. Vamos lá. Você consegue se levantar? Amém. Muito bem. Quem compreende que é parte da igreja alva do dia? 1, 2, 3. Então, enquanto está de pé, olhe para trás. Enquanto está de pé, olhe para trás. Diga: escuridão, nunca mais. Escuridão, nunca mais. Por quê? Porque agora eu sou alva do dia, alva do dia, alva do dia, alva do dia, alva do dia. Primeiro compromisso. Pode sentar, irmãos. Você está feliz por estar aqui esta manhã? Você está recebendo a palavra de Deus para o seu coração? Eu vou pedir a um voluntário que fique de pé, por favor. Voluntário é voluntário. Ninguém indica. Voluntário é um voluntário. Fique aí. Voluntário só tem que ter coragem. A senhora é voluntária. Muito bem. A senhora vai responder no estalo. Escuridão ou claridade? Pronto, pode sentar. É isso. Alva do dia é outra coisa. Escuridão ou claridade? Eu vou pensar. Como vou pensar? Se eu estou no claro, ainda vou pensar em escuridão? Agora, qual é o compromisso da alva do dia? Nunca mais voltar a ser à meia-noite. É só esse? Não. Quem é que falou? Onde é? Escutei alguém falar aí. Quem foi? Fica de pé. Fica de pé. O senhor sabe que há diferença entre acordar às 7 horas da madrugada e acordar às 5, não sabe? Sabe, tem gente que acorda às 7 horas da madrugada. Esse não sabe que é a alva do dia, não sabe que é alvorada, não sabe nada. Agora, é o seguinte. Está tudo escuro, mas você precisa trabalhar muito cedo, alguma coisa, etc. Aí você levanta, está escuro, aí de repente começa a clarear. Aquele princípio de luz, de luminosidade que aparece no horizonte, não é a luz do sol ainda, mas não é mais a escuridão na noite. Aquilo tem um nome na língua portuguesa, só serve para aquele momento. É uma coisa rápida, são os minutos. Não se usa esta palavra para nenhuma outra situação mais. Chama-se arrebol. Arrebol é aquele momento em que está deixando de ser escuro, está começando a ficar, está deixando de ser e está começando a ser. É o momento em que você aceita a Jesus. Começa a deixar de ser escuro e vai começando a ficar claro. Agora, uma pergunta. 5h45, já está o arrebol. Aquilo vai ficar assim a vida toda? O que vai acontecer? Daqui a 10 minutos, está mais claro. Daqui a meia hora, está mais claro. Daqui a 1 hora, está mais claro. Não para de ficar claro. Este é o compromisso da igreja. Não parar de ficar claro. Obrigado, querido. Não parar. Não é só sair da escuridão, é ficar cada vez mais claro. Sabe como se chama isto no mundo espiritual? Sabe como a Bíblia chama isto? Viver em santidade. Qual é a proposta de Deus para a igreja de Fairview esta manhã? É cada dia estar mais claro. Cada crente, cada dia estar mais claro. Cada dia estar mais claro. Cada dia estar mais claro. Por favor, eu vou fazer um pedido, mas eu quero explicar que é só para quem quiser. Nada de obrigação, não vou lhe pressionar a nada. Mas se você quiser, põe a mão no seu coração. Eu já pus a mão no meu. Muito bem. E eu vou falar assim. E se você quiser, você me repete. Senhor, eu vivia no escuro. Porém, um dia, a escuridão foi saindo e a luz foi entrando. Eu te peço, ajuda-me a ser cada dia mais claro, cada dia mais puro, cada dia mais santo.
Está inteligível a palavra? Todos estão compreendendo? Vai lhe fazer bem? A palavra de Deus tem que fazer bem a nós. Muito bem. Eu não estou lhe prometendo que você vai ter um carro novo no fim de semana. Eu estou lhe prometendo que você vai mais claro do que antes. E eu acho que é melhor do que carro novo, né? Carro novo é bom. Para sair deste ponto, porque são 4, e este é um dos mais fortes, eu só queria dizer mais uma coisa. A claridade está escrita de uma maneira muito linda no livro de Provérbios 4:18. Não precisa ir lá, mas quem anota, anota. Quem guarda, guarda. Diz assim, olha só que versículo lindo. Quando eu recito um versículo muito lindo na Bíblia, eu gosto de ver a igreja repetir. Por quê? A vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais. Este é o primeiro compromisso da igreja. Claro que Salomão não teve esta revelação, porque ainda não era o tempo. Mas nós vivemos no tempo da graça e hoje é uma coisa clara para nós. Então, amados irmãos, os irmãos que estão deste lado, sabe qual é o primeiro compromisso dos irmãos? À luz deste versículo, é cada dia brilhar mais. Cada dia brilhar mais. Vai brilhando mais e mais, clareando mais, clareando mais. Qual é o compromisso dos irmãos? Brilhar mais e mais. E daquele lado ali? Então é o mesmo, não é? Amém. Glória a Deus. Terminei aqui o primeiro tópico do próprio versículo, está muito claro. Vamos passar para o segundo. O segundo diz assim. Como é que diz o segundo? Formosa como a lua. As vozes femininas. Que lindo, as vozes masculinas. Todo o povo de Deus. Primeiro compromisso é o compromisso com a luz, com a claridade, com o brilho. Segundo compromisso, o compromisso com as suas origens. Origens? Formosa como a lua? Origens. Você está lendo um livro sagrado. Você está lendo um livro santo. Eu estou tentando falar o mais inteligível, mais fácil possível. A senhora está entendendo, está acompanhando? Está? Amém. A senhora vai dar seu coração para Jesus hoje. E a senhora vai ver como é que mudança de vida acontece. A senhora vai se livrar da escuridão uma vez por todas. Quem estava ontem à noite lá em... É este espírito, né? Que tem que fazer parte da igreja. Quando a Bíblia fala... como alvo do dia, compromisso com a iluminação. A primeira coisa que Deus fez na Bíblia, falando, foi: haja luz. O segundo compromisso é o compromisso das origens. Lua. As duas mãos podem ficar livres por um instante, por favor. A minha vai ficar ocupada aqui, mas eu vou tentar. Ok. Põe a sua mão direita lá em cima e diga sol. Mais forte. Vamos logo gritar. Sol! A Bíblia diz no capítulo 1 de Gênesis que Deus criou e depois Deus criou faz um movimento assim bonito. É com a outra mão, não é? Mas aqui ok. Primeiro, depois. Então eu vou fazer o movimento. Os irmãos dizem o que é que eu estou movimentando. Primeiro, o sol nunca está abaixo da lua. Segundo, a lua nunca está. Terceiro, a lua nunca está igual ao sol. Mas a lua nunca está fora da órbita do sol. A lua é a igreja. O sol é Cristo. Nós nunca estaremos acima de Cristo, mas nunca estaremos longe dele. Nós não...
Tem gente que diz que a Bíblia é um livro difícil, não tem? Tem gente que diz que as coisas espirituais são complicadas. Não são complicadas. É só estar aberto para entender aquilo que Deus está querendo dizer. Muito bem. Quem foi criado primeiro? E quem foi criado segundo? Na Bíblia Sagrada, o sol representa Cristo. Se alguém fosse um novo crente e chegasse aqui, pastor, o senhor está dizendo que na Bíblia está escrito que Jesus é o sol? Estou. Mas o senhor podia me dizer em que parte da Bíblia? Oh, mas eu faço isso com prazer. Malaquias, capítulo 4, versículo 2, diz assim: para vós que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça. Mas se você quer um pouquinho mais, também está escrito no Salmo 84, o Senhor Deus é um sol e escuro. Então Deus é o sol. Agora, irmãos, se não existisse o sol, poderia existir a lua? Não. Agora, se não existisse a lua, poderia existir o sol. O sol existe sem a lua, mas a lua não existe sem o sol. Sabe o que quer dizer isso? Deus, Cristo Jesus, pode viver sem a igreja, mas a igreja não pode viver sem Cristo. Por quê? Por que a lua não pode existir sem o sol? Porque sem o sol a lua não tem brilho. Sem o sol, a lua não seria nada mais do que um ponto negro escondido no horizonte e não teria nenhuma significação. Sabe onde está o nosso valor? Não está em nós, está no Cristo que nos abençoa. Sabe onde está a nossa felicidade? Não está em nós, está no Cristo que deu seu sangue por nós. Sabe onde está a nossa vitória? Está no sol da justiça. Quem nesta manhã aqui sentado está sentindo que os raios do sol estão sobre a sua vida? Quem está sentindo, vai ficando de pé e glorificando a Deus. Vai ficando de pé e glorificando a Deus. E vai falando, ó Senhor. Fala comigo, ó Senhor. Nós somos a lua e Tu és o sol. Brilha sobre nós. Brilha sobre nós. Brilha sobre nós. Antes que este domingo termine, ainda tem algumas horas para ele terminar, deixa esse sol brilhar mais. Nesse livro de Cantares, tem um versículo, diz assim, olha só que versículo, em Cantares capítulo 1, não olheis, quer dizer, não fica enjoado, não olheis para o ser morena, é que o sol resplandeceu sobre mim. Como é que eu posso dizer que eu sou lua e que Cristo é o sol? Já vou pedir que sentem. Toda vez que você diz graças a Deus, você está dizendo que a lua está perto do sol. Toda vez que você diz se Deus quiser, você está pondo o sol na frente da lua. E é isso que deve ser. Eu quero sugerir uma coisa. Felicite ao seu irmão ou à sua irmã, porque é parte da lua espiritual. Isso. Aproveite. Felicite, seu irmão. Meus parabéns, porque você é parte da lua espiritual. Congratulações. Congratulações, porque tu haces parte da luna que está bajo del sol de la justicia. Aleluia. Senta, irmãos, senta, irmãos. Eu não sei os irmãos, mas eu amo esta passagem. Eu não sei os irmãos, mas eu amo estas verdades bíblicas. Eu não sei os irmãos, mas isso traz tanto gozo ao meu coração. O diabo gostaria que você pecasse. O diabo gostaria que você fracassasse. O diabo gostaria que você errasse. O diabo gostaria que você fosse um insucesso na vida. Mas por que você não está derrotado? É porque você é uma lua que não sai da órbita do sol. É porque você não deixa Jesus longe de você e nem você fica longe de Jesus. Vamos agora à terceira parte. O primeiro compromisso é com a luz, é com a nossa existência iluminada. O segundo compromisso é com a nossa origem, que é Cristo. O terceiro compromisso é com o mundo.
O terceiro compromisso da igreja é com o mundo. O que a igreja é comparada em terceiro lugar? Brilhante como o sol. Irmãos, de quantos sóis o mundo precisa para ser iluminado? De quantos sóis? Sol, como é isso que nós temos? Hein? Só um. Você nunca ouviu falar no sol número 2, sol número 3, sol número 4. Nós estamos nos Estados Unidos, a outra parte do mundo, bem distante daqui, Nova Zelândia, Austrália. Qual é o sol que brilha na Austrália? É esse mesmo que está brilhando aqui hoje. Qual o sol que brilha lá no Havaí? É o mesmo sol que está brilhando. Qual o sol que brilha lá na Sibéria, naquele gelo terrível? É o mesmo sol. Só a Terra só precisa de um sol. Por isto se chama sistema solar, ou seja, sistema de um sol. Assim como o planeta Terra só depende de um sol, a igreja só depende de um Cristo. Só depende de um Cristo. Quantos amam a Virgem Maria? Digam, eu amo. Alô? Quantos amam? Eu já disse que eu amo. Quantos amam a Virgem Maria? Digam, eu amo. Agora, quantos são salvos por Jesus? Essa é a diferença. Eu amo a Virgem Maria, mas eu sou salvo por Jesus. Irmãos, eu amo São Pedro. Mas, irmão, Pedro para mim é um grande homem de Deus. E maravilha, ele foi salvo por Jesus igual eu. Então é isto. O sol é um só. O sol é um só. Assim como o sol está brilhando no horizonte e está iluminando a terra, a igreja do Senhor Jesus precisa iluminar a terra. No ano de 1900, por favor, eu peço gentilmente que não se escandalizem com o que eu vou falar agora. Prometem? Ok. No ano de 1961, eu fui pela primeira vez à Bolívia. Faz tempo, não faz? Faz tempo. Em 1960, eu fui pela primeira vez à Bolívia. A igreja na Bolívia, a igreja evangélica na Bolívia, você é de onde? De que país? Hein? Você é de Equador? Conosco? Me gusta tu pátria. Sim. Sabe o que mais me gusta em Equador? Guayaquil. Claro. Tu eres de Guayaquil? Dá-me então, mano aqui. Guayaquil. Eu estou realizando uma cruzada evangelística em Guayaquil. Assim. E o nome do hotel onde me hospedei se chama Hotel Humboldt, em Guayaquil. Assim, tu sabes que me gostei de Equador, não? Que lindo. Ok. O papel da igreja é brilhar. E eu estive, então, na Bolívia pela primeira vez em 61. Irmãos, eu vou confessar para os irmãos, sem falar mal de ninguém, sempre, mas era tão atrasado. Era tão difícil. Havia tanto paganismo. Havia tantas coisas. Eu podia falar aqui, mas não soaria bem. Um vídeo fica aí, depois algum boliviano pode ficar triste comigo. Mas era um atraso muito grande, muito grande. E o evangelho foi entrando. O evangelho foi entrando, o evangelho foi entrando. 10 anos depois, eu estava de novo na Bolívia, eu já senti a diferença. Irmãos, a última vez que eu estive na Bolívia, eu disse, não é possível, isto é aquele país que eu conheci em 1961, essa diferença tão grande. E é forçoso reconhecer que a grande diferença que houve na Bolívia resulta da presença do Evangelho. Resulta da presença da igreja. Sabe por quê? A terceira parte, brilhante como o sol. Isto envolve a obra missionária, isto envolve o evangelismo. Por mais que o trabalho que você esteja ocupado seja um trabalho difícil, por mais que as pessoas que estão perto de você sejam pessoas más, perigosas e perversas, por mais que isto seja verdade, você é parte de um sol que está brilhando. Brilhe, 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 brilhe. Deus vai mudar a situação. Eu quero lançar uma palavra de esperança. Deus vai mudar a situação onde tu trabalhas, porque o sol está brilhando. Não deixe o sol parar de brilhar, mesmo que o dia esteja frio. Por exemplo, está começando a ficar frio, e em janeiro fica mais, e em fevereiro então é o máximo. Eu já morei aqui pertinho, mas a verdade é que independentemente do frio que haja,
o sol estará sempre brilhando. Como igreja do Senhor, nós não devemos parar de brilhar. Eu vou pedir que fiquem de pé, por favor, por um minutinho, para nós fazermos aqui uma pequena promessa para o Senhor Jesus. Eu peço que feche os corredores, dando as mãos, por favor. Muito obrigado. Dá-me as mãos, amigo equatoriano. Que bueno. Ok. Juntos. Como igreja de Cristo. Alô? Como igreja de Cristo. Nós reconhecemos que não podemos voltar para a escuridão. Como igreja de Cristo, nós prometemos que não vamos estar longe do sol da justiça. Como igreja de Cristo, nós pedimos a sua graça para brilharmos em Fairview, em New Jersey, nos Estados Unidos, neste mundo. Enquanto esta igreja existir, dá para ser mais sorte? Acho que não, né? Enquanto esta igreja existir, ela brilhará. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Agora o aplauso é para Jesus. Podem sentar, queridos. Eu penso que não é. Eu penso que é útil, que é importante que nós interajamos, não é? Estamos ministrando, mas estamos interagindo. Nós somos parte de um corpo. Eu estou terminando. Só faltam quantos pontos? 2? Ah, sim, faltam. É porque eu já estava querendo saber qual é o quinto. Quem é este que aparece como alvo do dia? Nunca mais escuridão. Quem é este que aparece como formosa como a lua, sempre junto do sol, sempre dependendo do sol, sempre na órbita solar. Quem é esta que aparece brilhante como o sol, ou seja, influenciando o mundo, aquecendo o mundo, aquecendo o mundo. É muito interessante saber, o mesmo sol que enxuga, que seca a roupa, que se estende, é o mesmo sol que derrete a cera. Então as possibilidades são múltiplas. Para concluir, a igreja tem compromisso com sua história, luz. A igreja tem compromisso com sua origem, Cristo, o sol. A igreja tem compromisso com sua missão, brilhar. A igreja tem compromisso com seu futuro. A igreja tem compromisso com seu futuro. Nós vamos fazer 2 declarações muito bonitas, uma coletiva e uma individual. A coletiva. Nós, como igreja, temos compromisso com o nosso futuro. Segunda declaração, eu, como parte da igreja, tenho compromisso com o meu futuro. E qual é o futuro? Olha o que diz aí. O nosso futuro como igreja é ser uma multidão de exércitos com bandeiras. Exércitos com bandeiras. Isso fala de 2 coisas muito importantes. Primeira, isso fala da igreja invadindo o mundo. Bandeiras simbolizam países. Bandeiras simbolizam nações. Isto fala da igreja missionária. A igreja que vai ao Afeganistão. A igreja que vai à Somália. Onde é que está a irmã da Somália? Somália? Eu, hein? Muito bem. A igreja que entra pelo mundo. A igreja que é como batalhões, como exércitos que estão com bandeiras. Mas tem mais uma coisa que nós vamos guardar aqui para terminar esta mensagem. Primeira, se nós somos o exército, nós temos que ter um comandante. Não viva, meu irmão, como se você não tivesse um comandante. Você nunca vai governar a sua vida sozinho. Cristo é seu comandante. Deixa Cristo dar as ordens. Quando você for fazer alguma coisa, não custa nada, consulta a Cristo. Quantas vezes, pastoreando igrejas, eu recebi no meu escritório, no meu office, no meu gabinete, quantas vezes recebi casais que diziam, pastor, nós vamos aqui pedir um conselho, uma ajuda sua, porque nosso casamento não está dando certo. E eu me lembrava que aquele casal, quando estava namorando e decidiam casar, eles nunca pediram ajuda do pastor.
Eles nunca pediram uma oração. Eles nunca pediram para o pastor consultar a Deus se era da vontade dele. Na hora de decidir, Deus não está presente. Na hora que dá um problema, aí quer que Deus resolva. É falta de comandante. Aí diz que nós somos exército. Nós não somos um grupo de guerrilha. Nós não somos um grupo de milícia. Milícia é um nome que se usa muito no Rio de Janeiro hoje. Ok. Nós não somos um grupo de guerrilha. Nós somos o exército. Nós temos um comandante. Aqui nós temos um pastor que nos dirige, que tem a sua categoria. Agora, o grande general, o supremo general, é Jesus de Nazaré. 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 Temos majores, temos capitães, temos tenentes, temos soldados também. Sem soldado não existe exército. Agora, uma outra coisa, o exército tem que ter comandante. Sim ou não? Quem é o nosso comandante? O nosso comandante é Cristo. Agora, há uma segunda coisa. O exército não somente deve ter comandante, deve ter uniforme também. Deve ter uniforme. E quando o exército está marchando, indo para a guerra, por exemplo, está uniformizado. Mas tem outra coisa altamente importante. O exército tem que ter armas. E aqui eu quero terminar. Se nós somos um exército, nós temos que ter armas. Agora, nossa arma não é gilete. Nossa arma não é tesoura. Nossa arma não é knife. Nossa arma não é alicate. Nossa arma não é punhal. Nossa arma não é facão. Nossa arma não é revólver. Nossa arma não é nem canhão. Então, qual é a nossa arma? Segure esta arma que você tem na sua mão. Quando você vem para a igreja e traz a sua Bíblia, você está dizendo que você pertence ao exército de Deus. Por que eu estou dizendo? Porque você está com a espada na mão. Quem trouxe a sua espada, levante agora. A Bíblia diz, em Efésios capítulo 6, versículo 17, tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Como exército nós temos comandante. Como exército nós temos uniforme. Como exército nós temos arma. Como exército nós temos disciplina. Disciplina. Sabe o quê? Um pouquinho de cachaça. Você não pode. Não toma. Você não toma cachaça por quê? Porque os pastores proíbem? Não. É porque eu sou uma pessoa disciplinada. Não faz parte da nossa vida de servos de Deus ficar tomando bebida alcoólica para nos embriagarmos. E qual é a nossa bebida preferida? Fora água, fora guaraná, fora gingerela. Tem gente que gosta até de coca. É mau gosto mesmo, né? Muito bem. A verdade é que a nossa bebida predileta é só um cálicezinho. A predileta mesmo é um cálicezinho bem pequeno assim. Só que tem para nós um sabor espiritual muito grande. Jesus disse, bebei dele todos. O cálice que fala da morte do Senhor Jesus. Nós, como exército de Cristo, bebemos deste cálice da comunhão, que traz para nós não somente a lembrança do sacrifício de Jesus, mas a esperança de que ele estarmos uma vez por todas, uma vez e sempre estamos por toda a eternidade. Eu vou fazer 4 perguntas agora e eu peço que respondam com uma palavra cada pergunta que eu fizer. Quem é esta que aparece como alvo do dia? A igreja. Segunda pergunta. Quem é esta que aparece formosa como a lua? Quem é esta que aparece brilhante como o sol? Quem é esta que aparece formidável como exército com bandeiras? Qual é a última coisa que o exército faz depois que vai à guerra? Onde? Como? Ficar em casa? A última. Tem uma depois desta. Qual é a última coisa que o exército faz quando termina a guerra? Retorna ao seu quartel. Vamos ficar de pé. Um dia nós retornaremos ao nosso quartel. Um dia nós retornaremos ao nosso quartel. E o nosso quartel, onde é que está? Em Washington? No céu. Nós somos os únicos soldados que existem no mundo cujo quartel central está lá em cima. Por isso, fiquemos firmes. Não abandonemos a fé. Mantenhamos a nossa fé firme no Senhor Jesus.
breve vamos terminar a batalha aqui. Continue. Com Jesus ali. Com Jesus a todos os que são fiéis. Aonde receber? O que acontece com os soldados? O que acontece com os exércitos? Quando vencem a guerra e retornam aos quartéis, eles são premiados. Teu dia se aproxima. Tua recompensa está próxima. O Senhor Jesus está para voltar. E ele disse textualmente, pessoalmente, Apocalipse 20, 22 a 12, eis que venho sem demora, e o meu prêmio, o meu galardão, a minha recompensa, o meu troféu está comigo para dar a cada um segundo as suas obras. Eu poderia, por gentileza, saber o seu nome, a nossa querida visitante? Lourdes. Foi citado, mas eu falei tanto que Lourdes. Por sinal, um nome muito bonito. A senhora, que tal hoje, 3 de novembro de 2024, dar o seu coração para Jesus Cristo, para perdoar todos os seus pecados, escrever o seu nome no livro da vida, e ele está neste exército vitorioso. Um dia todos nós juntos morarmos no céu. Ele o convidou para vir aqui à frente agora. A pessoa que ele trouxe lhe acompanhará aqui, em nome do Senhor Jesus. Quem foi que convidou a dona Lourdes? E vou lhe dar uma notícia muito boa. Até agora a senhora é chamada por nós de Dona Lourdes. Mas agora que a senhora entrega seu coração para Jesus e passa a ser parte deste povo, a senhora não vai mais ser chamada de Dona Lourdes. Uai, por favor, meu nome vai mudar? Não me chama de Jaciara, não. Meu nome é Lourdes. Não, nós vamos continuar a chamar de Lourdes. Só que não vai ser mais Dona Lourdes. Nós vamos chamar de Irmã Lourdes. Porque irmãos são aqueles que têm o mesmo pai. E neste momento, a senhora vai se tornar filha de Deus pela fé em Cristo Jesus. Chegue mais aqui, por favor. Venha a irmã também acompanhando. Ok. A senhora mora aqui na próxima? Amor. Este moço que está aqui, o nome dele é Mazen. A senhora já esteve aqui uma vez. Ele é o pastor desta igreja. Ele e a família dele. É uma família linda. Ele vai ter muito prazer em ajudar a senhora na sua vida espiritual. E a senhora vai dar muito fruto para Deus e vai ser uma pessoa muito abençoada. Eu vou pedir que ele faça esta oração em seu favor agora, para que o seu nome seja escrito no livro da vida. Vamos ouvir o pastor Mazen neste momento muito especial. Aleluia. Amém. Quem esteve ontem? É o espírito missionário, tem que ser, faz parte da nossa vida. Podia me trazer uma Bíblia daquelas, por favor? Eu só preciso de um minuto para... Eu pensei que aquele monte ia buscar. Não, ele foi olhar a temperatura lá fora. Muito obrigado, amado. Eu fui ordenado ao Ministério Sagrado no dia 14 de maio de 1960. Faz dias, não faz? Faz um tempinho. Tem gente aqui que em 60 não era nem casado. E durante todo esse período eu reuni algumas anotações bíblicas. Aqui estão 3.000 anotações bíblicas. Para qualquer pessoa. Pode ser pastor, pode ser presbítero, pode ser pastora, pode ser evangelista, pode ser diácono, pode ser diaconisa, pode ser qualquer pessoa na igreja.
pode estudar aqui e ser muito abençoado com esses. Eu tenho recebido cartas e mensagens de muitas pessoas ao redor do mundo que têm dito: pastor, tem sido uma grande bênção para a minha vida. Quanto você cobraria se você fizesse 3.000 estudos e vendesse para as pessoas? 3.000, a $1, você já sabe quanto é. 50 centavos, você já sabe quanto é. Não se vende isto, esboços. Aqui está esta Bíblia, que é um tesouro para você. Custa $85. Nós temos quantas, pastor? Nós temos somente 3. Quem é que vai levar para a sua casa para servir de bênção? Ali está o primeiro, ali está o segundo, ali está o terceiro. As 3 Bíblias estão vendidas. Depois procurem quem, pastor? Irmã Eunice. Quem é Irmã Eunice? É que eu gostei desse nome, tá? É muito bíblico, não é? Eunice, a mãe de Timóteo. Então, se preferir, pode ser por Zelo. O meu número o pastor tem. Se preferir de outra maneira, isto não é o mais importante. O irmão que trouxe. Sim. Assim, se alguma, como são só 3, já terminaram, as pessoas que desejarem podem fazer a sua encomenda através do pastor Mazi. A única coisa que eu prometo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, é que dentro de uma semana estarão na sua caixa do correio, certo? E uma coisa, também não vou cobrar o porte da UPS, absolutamente. Se eu tivesse em mão, eu daria para os irmãos. Então, não vou cobrar o porte. Muito obrigado. Antes de eu entregar de volta o microfone, eu gostaria de saber se alguma pessoa veio a esta reunião com o propósito deliberado de que oremos em favor de uma cura do seu corpo físico. Se alguém que tem este propósito, pode vir à frente. Se não, tem sim. Muito bem. Há uma irmã. Por favor, há mais alguém que deseja? Quando eu falo de cura, é porque eu sei o que é isto. Eu não sei se algum dos senhores 4 sofre de cálculo renal. Agora, é uma praga, é uma coisa terrível, pelo amor de Deus. Eu tive a primeira crise, terrível. Eu tive a segunda, pior. Aí eu fui ao médico. Quando eu cheguei, o médico era muito delicado. Sabe que tem gente delicada, tem gente... Disse assim: pastor, eu queria só lhe dizer que a terceira é pior do que a segunda e a primeira. Isso é maneira de tratar um cliente? Dizer que a terceira é pior do que a segunda? Eu digo: Jesus, eu não aguento passar a terceira, não. E eu saí dali do consultório daquele médico diretamente para a casa de Deus. Era o círculo de oração. Eu nunca posso me esquecer. A irmã Maria dos Anjos, uma senhora naquela época devia ter uns 80 anos, eu contei o que aconteceu, e ela disse assim: pastor do céu, isso vai acabar hoje. Palavras proféticas, isso vai acabar hoje. E eu me ajoelhei ali, e as irmãs que estavam naquele ciclo de oração oraram. Isso faz quase 40 anos. Eu nunca mais sofri de cálculo renal. Algum dos senhores 5 que estão aqui, algum tem problema de gastrite? Não é gastrite, não. Alguém tem problema de ouvido? Ouvido é zoeira? É isso? Está perdendo a audição. A senhora quer dizer ou não? O que é que a senhora tem? Leucemia. Eu tenho tantos testemunhos. Eu sou testemunho de tanta coisa que Jesus fez. A senhora quer declarar ou não? Não. Prefere? Ok. Assim. É porque quando se fala, então a gente ora um pouco mais consciente. Sim. E que para Jesus é facílimo. O senhor, pressão alta. Parece um problema tão difícil. Tem atacado milhões de pessoas, não é verdade? E como o senhor já ouviu dizer que Jesus tem curado muito de pressão alta? Então diga assim: Senhor Jesus, chegou a minha vez. Fala isso forte. Fale mais uma vez. Sabe por que eu pedi que o senhor falasse 3 vezes? Porque uma
é referente ao pai, outra é referente ao filho e a outra já sai. A senhora também está aqui? Sim. Pois não. E está vindo aqui à frente pedir oração. E nós, como alvo do dia, como lua que está debaixo do sol, como sol que brilha sobre o mundo, e como exército que batalha, vamos guerrear contra este mal. Mais alguém? Ok, nós vamos orar agora. Nosso Deus e nosso Pai que estás nos céus, tem sido para mim um momento tão agradável estar aqui na tua igreja, Assembleia de Deus, Betel, em Fairview. Aqui estão essas 5 pessoas que vieram com fé, acreditando na excelência do teu poder, acreditando, Senhor Deus, que tu és capaz de tudo. Individualmente eu apresento cada uma dessas pessoas aos teus cuidados agora, para que mereça e receba o teu milagre, através de Jesus Cristo. Pessoalmente nós não temos merecimento, mas em Cristo nós temos uma aliança. E essa aliança que Cristo tem conosco e nós com Ele, nos dá direito à cura. Recebam o milagre de Deus. Recebam a provisão de Deus para seu corpo físico. Em nome do Senhor Jesus, saiam enfermidades. Desalojem desses corpos enfermidades em nome de Jesus e haja um mover do Espírito de Deus. Tudo isto em nome de Jesus e para a sua honra e glória. Deus a todos abençoe em nome de Jesus. Amém. Pode regressar aos seus lugares. Irmãos, eu vou entregar em 1 minuto. Se quiserem conferir, confiram. Mas fica feio, né? Ficar passando 1 minuto só para conferir. Nos próximos dias 14, 15, 16, eu falei muito rapidamente com o pastor Mazen, mas como eu não vou ter mais a oportunidade de estar com os irmãos, nos próximos dias 14, 16, em Stoughton. Stoughton é uma cidade da grande Boston. Eu estarei com mais 4 pastores realizando um seminário para pregadores e para líderes. Onde está o pastor que estava aqui tratando da oferta? Como é o seu nome, amado? Paulo. De Minas. Não, de Minas? De BH. Muito bem. Urbano. Mas seu pai era pastor? Era ou é? Já passou. Ok. Eu não sei o trabalho. Eu sugeriria que o senhor facilitasse para que o pastor esteja conosco lá. Tá bom, pastor Mazi? Casado? Com uma. Alô? Se o pastor Mazi abrir o coração e quiser enviar os senhores 2 a Boston, que tal? O seu sorriso já respondeu. Eu me sentirei muito honrado de receber. A única condição é que os irmãos façam sua inscrição até quarta-feira, porque lá não é um salão tão grande e lá de perto há mais pessoas, mas vê meu coração um grande desejo de ter alguém desta querida igreja dirigida pelo pastor Mazen naquele dias, em nome de Jesus. Obrigado, pastor Paulo. Meus irmãos, foi um prazer estar ministrando para os irmãos. Que a bênção do Senhor seja abundante sobre a sua vida, desde agora e para sempre. Eu vou oferecer 2 versículos para os irmãos. Um é para os irmãos para ficar, o outro é para os irmãos para voltar. O primeiro versículo que eu vou oferecer para ficar é Números capítulo 6. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. O segundo versículo, que é para voltar, é de Tessalonicenses 5, diz assim: irmãos, orai por nós. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Amém? Glória a Deus. Eu gostaria de convidar aqui a irmã Vânia, que fez aniversário esta semana. Vamos todos estar orando por ela. Tem alguém mais que fez o aniversário? Então vem aqui. Amém, Davi. Vem para receber a bênção. Amém? A igreja quer te abençoar. Agradecer a Deus por mais um ano de vida que Deus te concedeu. Glória a Deus. Mais alguém? Hoje é o aniversário do meu cunhado, Ciro, né? O caçula da família.
Vamos estar orando por ele também. E quero... Kiara. É que semana passada eu não vim, então não sei se é horário por ela. Então vem, Kiara. Amém. Olha que bênção. Agradecer a Deus pela dádiva da vida. Amém. Glória a Deus. Ela que é do Marrocos, pastor. Marrocos, não? Não. Qual o país que você não quis ir? Foi a Amazônia. É porque tem aranha. Ontem os jovens fizeram uma peça de missões lá em Nova York, irmãos. E que peça maravilhosa, né? Foi uma bênção, que Deus continue abençoando os nossos jovens e usando a eles. Amém? Vou chamar aqui o pastor Mazin para fazer esta oração. Lembrando os irmãos da programação da semana. Amém? Terça-feira, oração às 7 horas. Na quarta-feira, o estudo da palavra em espanhol. Quinta, 8 horas, estudo da palavra de Deus, o nosso culto de ensino. Sexta-feira, o nosso encontro dos jovens. E sábado continuamos com o bazar aqui a partir das 10. E as irmãs que puderem sempre estar ajudando aqui, as irmãs, auxiliando, vai ser muito bom. Domingo, a escola dominical, 9 horas e 10h30 o nosso culto. Amém? Glória a Jesus. Vamos colocar de pé, igreja, para encerrar o nosso culto. Que culto abençoado, que palavra poderosa nós ouvimos nesta manhã. Deus abençoe o pastor Gisiel, continue usando como tem usado todos esses anos, né, servindo ao Senhor. Quantos aqui estão brilhando a tua luz, Senhor? Meu Deus, abençoa esta igreja e prospera o trabalhar de teus filhos neste lugar. Nós vamos alcançar esse mundo aí fora, Senhor, e trazê-lo para a tua presença, como hoje a nossa irmã Lourdes, ó Pai, entregou a sua vida a ti. A festa no céu quando uma pessoa se arrepende e se retorna a ti. Abençoa a tua filha, Senhor. Pai, te pedimos também, te agradecemos pela vida dos aniversariantes. Pedimos a tua bênção sobre a vida de tuas filhas e teus filhos, abençoando, ó Pai, cada dia mais, abençoando com muita saúde, muita paz, muita alegria, mas que acima de tudo seja a tua presença na vida de cada um deles. Assim nós oramos a ti e te agradecemos. Pai, despede-nos abaixo do teu cuidado. Leva-nos aos nossos lares, abaixo da tua bênção. Assim nós oramos a ti e te damos graças por tudo, em o nome de Jesus. Que o amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo seja com toda a igreja, não só hoje, mas para todo sempre. A igreja diz amém. Parabéns para você.